Continuando nosso estudo sobre as 7 alianças, trabalhamos na última vez sobre a aliança mosaica e hoje queremos falar sobre a aliança davídica ou aliança de Davi. Essa é a última aliança do Velho Testamento que precede a forma tremenda que Deus age por através da aliança com Cristo. A aliança que nós temos hoje, que é a nova aliança, que 1 Coríntios fala, no momento que Paulo está, Coríntios 11, 1 Coríntios 11, que ele está ministrando a ceia e ele fala que devemos beber do cálice da nova aliança, uma aliança que fala de Cristo Jesus. Mas o que nós queremos falar hoje é sobre a aliança de Davi. Davi, filho de Jessé, segundo rei de Israel. Para nós entendermos melhor, o povo de Israel vivia, em primeiro lugar, ele começa a ser nação, ou começa a ter um toque especial a partir de Abraão, né? A gente já viu isso na aliança abrâmica, a forma como Deus trabalha isso no coração dele. Logo após Isaac, Jacó, José, Egito, e aí vem a aliança com Moisés, a lei sobre o povo de Israel, ensinando o povo de Israel, como nós temos entendido e visto e falado, um novo padrão, aumentando o padrão para que eles possam viver uma plenitude diante do Senhor. Então o povo de Israel ele começa a viver em um regime novo de ensino e logo após eles vivem um tempo com os juízes e logo após o povo começa a viver de uma forma especial com profetas trabalhando no coração deles. Mas o povo vai para diante de Deus, vai para diante do profeta e reivindica um rei como todos os povos das terras que eles conheciam tinham, um rei homem. E a palavra conta que Deus escolhe um homem chamado Saul para que seja o primeiro rei de Israel. Diz que ele era um homem de boa aparência. Mas esse homem Saul, ele não busca a presença do Senhor, ele consulta uma feiticeira. O reinado dele é um reinado todo cheio de derrotas por causa da persistência dele de não buscar o Senhor. E o profeta Samuel, que era o profeta que tinha ungido Saul, Deus ele designa ele para ele ir e achar um rei que seja diferente, que seja um rei que esteja no coração de Deus. E quando isso acontece, Samuel vai para a casa de Jessé, a gente pode encontrar isso lá no livro de 1 Samuel, e lá ele começa a indagar cada um dos filhos de Jessé, porque ele compreendia que ali estava o rei que Deus procurava. E quando chega no último filho, vem um rapaz de uma aparência boa, mas muito novo, chamado Davi. E ali Samuel o consagra à parte para que posteriormente ele seja rei sobre Israel. E quando chega um determinado tempo, Davi ele vai ver os seus irmãos na batalha e tem um gigante que está na frente do povo de Israel, afrontando o povo de Israel, e Davi propõe-se lutar com ele. Coloca uma armadura nele, mas ele não tem suporte físico para usar a armadura e ele prefere enfrentar o gigante com uma pedra, uma funda e a sua habilidade. E ele sai vitorioso. E ali começa a história de um rei tremendo sobre Israel. Falar de Davi é falar de um homem de guerra. 1 Samuel 16 fala isso. 1 Reis 5,3 fala disso. Um homem que lutava, um homem que matava seus inimigos e os vencia. Um homem que lá na frente a gente vai ver um homem que tinha sangue nas mãos. Mas ao mesmo tempo a gente vê que ele era um homem também que tinha um coração pertinente diante do Senhor. E mesmo quando ele ainda não é rei, ele está lá no reinado de Saul. Saul se levanta contra ele
e começa a jogar lanças contra Davi. E ao invés de Davi revidar, Davi simplesmente se esquiva e prefere não enfrentar, porque ele diz em outras ocasiões: longe de mim tocar o ungido do Senhor. E às vezes de uma forma errada algumas pessoas pensam que isso se refere a pastores que não têm uma vida plena no Senhor, pessoas que recém estão começando uma vida ministerial e querem intimidar as pessoas dizendo que elas estão tocando no ungido. Querido, para ser ungido do Senhor, para trabalhar e estar na presença do Senhor a cada dia e ter alguma coisa que seja pertinente, que faça diferença, isso é compreender que o Espírito Santo é maior que qualquer coisa que nós humanos possamos tentar fazer ou querer fazer. Mas não é essa a tônica principal que a gente quer falar aqui. Então, Davi se esquiva, logo após Saul ele morre e Davi assume o reinado. E outra coisa que é importante entender é que Davi era um homem de guerra, mas era um homem que adorava o Senhor. Metade dos salmos que nós lemos na Bíblia, dos 150, são dados a Davi como o escritor deles. Com certeza, o Salmo 23 é composto por ele, porque ele fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Ele era um pastor de ovelhas, ele compreende então o que é isso. E lá no final ele fala que o Senhor vai estar com ele mesmo que ele esteja na dificuldade. Então Davi era um homem que amava o Senhor, e a forma que ele adorava o Senhor também agradava de uma forma especial, e por isso ele tinha uma compreensão muito maior em relação a muitas coisas que os homens bíblicos que nós lemos, como muitos deles não compreendiam. Davi tinha uma compreensão sem igual sobre a grandeza, a soberania, a forma de vivência. Eu posso até ousar dizer, Davi tinha uma teologia bem composta em relação a Deus, ele tinha uma cristologia no seu coração, e ele sabia o que ele estava fazendo. Quando nós lemos que Davi ele lutou contra os filisteus, nós vemos ele vencendo todos eles. E uma coisa que tem que compreender, querido, eu acho que até eu preciso passar aqui para uma página mais adiante para a gente entender algo que eu anotei. Precisamos entender que Deus usa personagens, objetos visíveis do Velho Testamento para mostrar verdades espirituais sobre nós. Então, é uma coisa que a gente tem batido muito na nossa leitura diária da Bíblia. Ler o Velho Testamento é compreender coisas maiores do Novo Testamento, é compreender coisas maiores no nosso tempo de hoje. A gente estava lendo Levítico essa semana e falava do Shabat, do sábado, do tempo em que eles trabalhariam a terra 6 anos e depois deixariam ela descansar o 7º ano. Isso é uma compreensão de agricultura, de agronomia, que eles não tinham todo o estudo, mas compreendiam isso porque Deus já estava colocando no coração dele algumas coisas de sabedoria. Então, quando eu leio o Velho Testamento, eu estou lendo uma perspectiva, muitas vezes, tipológica, uma perspectiva, muitas vezes, não daquilo que eu estou lendo no sentido físico, mas espiritual. Quando Davi luta contra os filisteus, nós vemos ele lutando contra os seus próprios eus, o eu dele, a obra da carne que habitava e que habita em todos nós. Isso é uma forma muito interessante de ver. Não é? Golias, né? Filisteu, poder, os nossos gigantes, aqueles que se levantam, e às vezes a gente não nota que só com uma pedra que a gente tem, a gente pode matar aquilo que está querendo ou está nos afrontando a cada dia. A casa de Saul, depois que Davi foi ungido como o próximo rei de Israel, começou a perseguir ele, né, na figura de Saul. E isso nós notamos que todas as vezes que nós começamos a querer ter uma presença de Deus maior na nossa vida, o inimigo vem contra nós. Não há como não ver isso. Não há como não notar que o inimigo ele se levanta quando nós começamos a buscar o Senhor. Isso é uma máxima que os crentes falam, mas é uma verdade plena.
Também temos que ver que depois de muitas coisas acontecerem já com Davi sendo um pai, se levanta contra ele o filho dele, Absalão, né? Mostrando que dentro do corpo, dentro da forma que Deus estabeleceu como um todo, e aí eu estou falando de igreja, congregação, sempre vai se levantar alguém contra. E aqui eu não quero defender o pastor, não quero defender a instituição, mas quero te dizer que o inimigo ele sempre trabalha para haver disque-disque, para haver desonra, para haver tentativas de, vamos dizer assim, de individualização das coisas. Pessoas pensando que tem um ministério maior que o próprio ministério. Então, a gente vê muito isso em Davi. Se quisermos ser pessoas segundo o coração de Deus, é certo que teremos muitos inimigos. Precisamos saber como lutar contra ele. Precisamos aprender a discernir quem são esses inimigos, como usar as armas espirituais, como não ser passivos, aceitando tudo que nos acontece, pois assim os propósitos de Deus não serão realizados. Jesus também não era uma pessoa passiva e nem mole. Ele amava as pessoas, mas tinha ódio das forças que escravizavam e impediam a graça de Deus de ser revelada. A comparação em relação a Davi é muito séria. Mas Davi não para por aí, querido, e quando ele começa quando ele está vencendo todos os inimigos dele, ele começa a ter uma intenção no coração dele. Ele começa a ter a intenção de trazer a arca da presença de Deus, que estava em Kiriat Jearim, né, para junto do tabernáculo, aquele que era de Moisés. Ele vai, e eu esqueci de falar uma coisa importante, o primeiro ato de Davi como rei é restabelecer ou conquistar, melhor falando, Jerusalém como lugar principal do povo de Israel. Isso é muito importante para tudo que a gente vai falar, a importância de tudo isso. O segundo passo foi trazer o tabernáculo, trazer a tenda, mas quando ele vai trazer a arca, acontece algumas coisas, ele nota que não poderia trazer a arca de qualquer jeito. Falando do quê? Falando de uma forma correta de fazer as coisas no sentido de ouvir a Deus e ouvir as coisas que Deus já predisse, as coisas que Deus estabeleceu, as coisas que Deus formou no coração de muitos homens antes. E aqui fica uma nota importante, às vezes nós pensamos que a gente é mais novo, a gente pensa que os pastores não têm mais utilidade nenhuma, os mais velhos. Não tem utilidade mais nenhuma. Aquilo que ele falou, eu gosto de enfatizar isso. Eu ouço alguns pregadores de 20 e poucos anos que eles falam de um jeito que parece que eles descobriram coisas agora. Por exemplo, esse manuscrito que a gente está lendo aqui, que a gente usa como base do nosso ensino, é um ensino, querido, de 1984. E é extremamente atual. O trabalho desses irmãos é um trabalho, querido, que perpetua desde a década de 70 e tem muitas coisas boas ali que hoje, quando eu vou ler livros atuais, que as pessoas, uau, que livro! De escritores internacionais, eu vejo coisas que eles já ministravam lá na década de 80. A primeira igreja que eu participei, igreja mesmo, né, forma de corpo, de discipulado, uma comunidade, a comunidade de Porto Alegre, queridos, o que eles falavam lá naquela época são coisas que algumas pessoas estão descobrindo agora e a gente já vive há muito tempo. Então, a valorização das coisas que já nos foram faladas. E Davi, ele tinha essa compreensão, então ele vem trazer, né? Eu vou ler aqui para você. Neste tempo, o tabernáculo de Moisés estava em Gibeon, enquanto a arca de Deus se achava em Kiriat Jearim, desde que voltaram à terra dos filisteus. Isso está lá em 1 Crônicas 21, 29. Davi queria trazer a arca de volta para junto dele, e para isso armou uma tenda perto de sua casa no Monte Sião, em Jerusalém. Seu plano era fazer uma casa a Deus, mas Deus não o permitiu. 1 Crônicas 17, tinha sangue nas mãos de Davi, por isso ele não conseguiu fazer a casa de Deus. Muito sério isso, querido. Então, esta tenda que Davi armou para a arca permaneceu até que Salomão construiu a casa permanente e ficou conhecida
como o tabernáculo de Davi. Durante todo o reinado de Davi, a arca ficou nesta tenda, separada do restante do tabernáculo de Moisés que estava em Gibeon. Davi instituiu um ministério de música, louvor, junto à arca de Deus, com turnos de levitas, músicos e cantores. 1 Crônicas 16 fala isso. Enquanto os sacerdotes continuavam oferecendo holocaustos lá no tabernáculo em Gibeon. Queridos, isso marca um momento de transformação total sobre a compreensão da edificação de um lugar para Deus. Quando Moisés ele recebe, quando Moisés recebe essa... Teve um toquezinho no meu celular. Quando Moisés recebe a responsabilidade de fazer o tabernáculo e ali colocar as divisões, e ali colocar a arca, e ali fazer todas as coisas que deveriam ser feitas, querido, ali ele permite que algo poderoso comece a entrar na mente do povo de Israel. Um Deus que quer estar presente. Quando todas as coisas acontecem no decorrer dos anos e a arca ela se separa, ela é separada, ela é roubada, ela é separada do tabernáculo, o tabernáculo fica com a adoração ou sacrifício em Gibeon, mas Davi traz um momento de adoração falando do quê? Do tempo presente. O tempo que nós ainda não recebemos o tabernáculo que vai descer do céu, mas já começamos a preparar a Nova Jerusalém. E aqui, querido, eu quero ir para o final para falar para você que as alianças anteriores elas são pautadas por Deus chamando alguém para ter um contato com ele. Aqui o homem Davi, ele começa a ter uma aliança com Deus, ele começa a dizer, Deus, eu quero ministrar algo diante de ti. É a disposição da nova aliança que nós vamos ver adiante, de um povo que diz, eu aceito esse Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu quero ver ele chegar. Apocalipse fala, Maranata, ora vem, Senhor. Volta, Jesus, volta. A aliança de Davi, ela explica, ela se demonstra, ela se coloca, ela se consolida em um coração que quer servir o Senhor, um coração que quer aliançar a cada dia. Todas as alianças, a aliança edênica, a aliança adâmica, a aliança abraâmica, a aliança mosaica, a aliança davídica, a nova aliança, todas as alianças elas têm uma coisa em si, Deus como centro. Aqui nessa aliança de Davi eu vejo Deus como centro, sendo o principal elo, e como nós temos entendido a aliança, direitos e deveres, Davi começa a falar, Senhor, eu quero te entregar algo, além daquilo que é a minha responsabilidade, além do meu dever. É o tempo de hoje que nós oferecemos sacrifícios vivos diante do Senhor, que é o nosso próprio ser. A cruz já foi colocada, o cordeiro já foi morto, mas nós tomamos por decisão servir ao Senhor de uma forma maior, de uma forma verdadeira, entregar algo a Ele. Essa é a aliança de Davi, o homem entregando algo a Deus. Que nós possamos ser edificados e que a graça do Senhor esteja sobre nós. Se você tem qualquer dúvida, vamos conversando no privado, que Deus te abençoe. A graça do Senhor esteja sobre ti, tua casa, tua família. Não esquecendo, o próximo vídeo nós vamos falar sobre aliança, sobre a nova aliança, a aliança da graça, saber Cristo Jesus. Esteja na expectativa, compartilhe esse vídeo com bastante pessoas, temos uma pouca visualização desses vídeos falando sobre alianças, mas eles têm uma importância muito grande para a igreja. Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor esteja sobre ti.